Pelo menos 7 medidas provisórias correm o risco de perder a validade do Congresso. Entre elas, a que reestrutura os ministérios e precisa ser votada até quinta-feira. Uma outra MP é a que garante o pagamento do auxílio gás a quase 6 milhões de brasileiros. Também corre o risco de cair. João Pedro Melo está com a gente ao vivo. Traz as informações. Semana mais uma bem importante para o governo, não é, João Pedro? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é uma semana um tanto quanto corrida e que o governo mais uma vez tenta aí articular a base aliada para conseguir a votação desses temas que são considerados essenciais para a governança do atual governo, ou seja, do atual presidente da República. Ou seja, temos até amanhã para que o governo vote uma série de medidas provisórias que são aí consideradas muito importantes. Na lista, a gente tem aquela que repassa R$110 para quem recebe o Vale Gás, e que há uma outra, na verdade, que aumentou também o valor do Bolsa Família para R$600 mensais. Quando que essas medidas foram anunciadas? Lá no primeiro dia do governo, ainda no mês de janeiro. E agora elas correm o risco de perder a validade. Algumas delas precisavam de comissões especiais para analisar, de fato, o que dizia esse texto, e outras acabaram não tendo essa comissão, acabaram não tendo essa análise detalhada no Congresso Nacional. E o que isso implica? Implica que algumas delas, de fato, correm o risco de não serem votadas. Só que a gente tem algumas que são mais polêmicas, que a gente vem ouvindo, inclusive, muita coisa a respeito delas. A principal é aquela que prevê a transferência de algumas competências de ministérios para outras pastas. Por exemplo, a gente tem aí o cadastro ambiental rural, que deve voltar aí para o meio ambiente, mas que tinha a proposta de sair inicialmente, porque foi aprovado na comissão mista ali do Congresso Nacional. Tinha também uma outra que tratava sobre a Conab, né, a Companhia de Abastecimento, que teve parte transferida aí para o desenvolvimento agrário, que agora vai permanecer na agricultura. Então, toda uma questão que precisa ser analisada com um certo detalhe pelo Congresso Nacional. Bom, ainda com relação a essa questão, o cadastro ambiental rural, o que é? Ele é um mecanismo de prevenção de grilagem e desmatamento, tinha sido transferido para as mãos da pasta de gestão e inovação. Aí a gente teve essa troca específica, a Conab, que foi transferida então para o desenvolvimento agrário, que agora vai permanecer na agricultura. Se o Congresso não votar essa matéria de fato, esse texto da medida provisória, a esplanada dos ministérios, a estrutura que foi formada pelo atual governo, voltaria a ser como era na gestão de Jair Bolsonaro, ou seja, com 14 ministérios a menos. Imagina o perigo, a situação que seria para o atual governo ter 14 ministérios a menos a partir de agora. Então é uma situação tanto quanto complicada. O governo está correndo contra o tempo para conseguir, de fato, analisar essas medidas provisórias. Só que há aquela dificuldade que a gente já bateu na tecla aqui várias vezes, já falamos aqui, que é a dificuldade de reunir uma base aliada, de fato, para votar esse tema. O governo está trabalhando nos bastidores, está tentando fazer aí essa articulação, principalmente com o nome de Alexandre Padilha, né? Fazendo articulação com essas pessoas do Congresso Nacional, inclusive com líderes partidários, né? A gente falou que ele já teve reunião com PSD, PSB, já teve reuniões com outros partidos, como o PSOL também, que formam a base aliada, para tentar, de fato, garantir os votos e votar esse texto. E aí a gente entra numa outra questão também que é um tanto quanto delicada, que é aquela questão de críticas que foram sofridas principalmente aí por parte de Arthur Lira, de que as medidas provisórias iniciam na Câmara, passam ali a toque de caixa, vão para o Senado Federal sem muito tempo de análise e os senadores só têm ali que chancelar, não tem tempo de fazer nenhum tipo de alteração. Então essa é uma crítica que vem sendo feita já há algum tempo e essa é uma questão também delicada que o governo está tentando driblar, está tentando resolver para conseguir aprovar todos esses textos. O fato é que essa vai ser mais uma semana corrida e esse tema é um tanto quanto delicado, já que implica na formação da esplanada dos ministérios e também em muitas questões que são programas de governo, ou seja, programas elaborados pelo atual governo.